Olá, como prometido, hoje a gente vai ter a segunda aula de exercícios. Nós vamos contemplar os temas números índices, correlação, regressão, a parte de probabilidade, principalmente a distribuição normal de probabilidade. Então vamos começar com o primeiro exercício, vamos para o quadro. O primeiro exercício é de números índices. Números índices do quê? Na verdade, nós só vamos trabalhar com o preço. Então, o preço de um produto em 2003, olha só, quando você trabalha com números índices, você precisa falar de uma data base. Então, aqui a data base é 2003. Então, o preço em 2003 era 1.200. Em 2004, esse é o ano que a gente fala de ano atual na fórmula do número índice de preço, né? Então, em 2004, esse mesmo produto ele foi vendido por 1.100. Qual é o relativo de preço e qual a variação percentual de preço? Então, são duas coisas. A primeira coisa que a gente precisa fazer é anotar os dados do problema. O ano base, 2003, eu tenho R$ 1.200. Em 2004, eu tenho R$ 1.100. Então, esses são os dados do problema. Agora, eu preciso saber o que é pedido no problema. Então, é relativo de preço e variação percentual. Qual é a fórmula que eu vou utilizar para calcular o relativo de preço? A fórmula é PN sobre P0 vezes 100. Quem que é o PN? O PN é o preço na data atual, que no nosso caso é 2004. E o que é P0? É o preço na data base. Então, como é que vai ficar isso? P04, que é o preço em 2004, sobre o P03, que é o preço em 2003, multiplicado por 100. Agora eu vou colocar os dados do problema. Quanto que vale o preço em 2004? 1.100. Quanto vale o preço em 2003? 1.200. Fazendo essa conta, eu vou ter 91,7%. Bom, esse é o relativo de preço. Agora eu preciso saber a variação percentual. Lembre-se o seguinte, a data base é sempre 100%. Então, agora eu preciso saber quanto aumentou o preço em 2004 ou quanto diminuiu o preço em 2004. Como é que eu vou fazer isso? Vou pegar o 100% do ano base e vou tirar o 91,7% que eu acabei de encontrar. Isso dá 8,3%. Bom, esse 8,3% está dizendo o seguinte, que o preço diminuiu, né? Porque 91,7% é menor do que 100, diminuiu em 8,3%. Como em estatística é aplicação de fórmula, então o interessante é sempre você fazer isso. Coleta os dados, vê o que está pedindo o exercício e depois vai atrás da fórmula.
Então, vamos para o exercício 2. Vamos para o quadro. Calcular os índices relativos na tabela abaixo, considerando que 2000 é o ano base. Então, o ano base está na terceira coluna da minha tabela. Eu quero o quê? Trabalhar com preço. Então, é o índice relativo de preço. Continua sendo o preço, o índice simples, porque eu estou trabalhando somente com um item. Lembre disso. Como é que você sabe a diferença de índice composto e índice simples? O simples é para um item só, o composto são vários itens. Então, vamos. Eu deixei a tabela aqui para a gente ficar, para ter os dados do problema, que ele é dado através da tabela. Então, os dados do problema estão aqui, que foi a tabela que foi dada. Agora, 2000 é a data base. Então, eu vou calcular o índice de preço de 1999, 2001 e 2002. São 3 índices relativos de preço. Então, a fórmula não mudou, tá? Tá aqui. É o preço atual dividido pelo preço na data base multiplicado por 100. Aqui, esses 2 zeros, está querendo dizer que é em 2000. Então, eu só coloquei 00 porque eu tenho o 2000, que é a nossa data base. Então, vai ser essa fórmula que eu vou utilizar para saber o índice de preço de 1999, 2001 e 2002. Então, vamos lá. 99. Está aqui, é o preço em 99 dividido pelo preço em 2000. O preço de 99 está aqui. O preço de 2000 está aqui. Então, como é que vai ficar o nosso índice relativo de preço em 1999? Olha lá, 50, que é o de 99, dividido por 40, que é o 2000, multiplicado por 100. Fazendo a conta, jogando na calculadora, você vai ter 125%, que quer dizer, como é maior que 100%, o preço, né, em 1999 foi maior do que em 2000. Agora, 2001. Vamos apagar. Agora, 2001. Mudou, né? Agora é o preço em 2001 sobre o preço em 2000, que é a minha data base, vezes 100. Onde está 2001? Está aqui, ó. 35. Onde está o preço em 2000? Aqui, é 40. Então, jogando na minha fórmula, eu vou ter o 35, que é o preço em 2001. 40, que é o preço em 2000. Fazendo essa conta na calculadora, eu tenho 87,5%. Que quer dizer que em 2001 eu tive uma redução no preço, porque é menor que 100%. O último é o 2002. Então, olha lá, preço em 2002 sobre preço de 2000 vezes 100. Qual que é o preço de 2002? É o 48. Qual é o preço em 2000? Continua sendo quem? O 40. Então, substituindo na fórmula, olha lá, eu tenho 48 em 2002 e tenho 40 em
2.000. Jogando na calculadora, eu vou achar 120%. Como 120 é maior do que 100, então eu tive um aumento no preço em 2002 relativo a 2.000. Então vamos para o próximo exercício. Vamos para o quadro. O próximo exercício, olha lá, eu tenho quantos itens aqui? Tenho 3 itens. Então, quer dizer que não é o número índice simples, é o composto. O composto é dado pela fórmula do Laspeyres. Então, vamos lá. Calcular os índices. Agora eu quero, ó, de preço, quero de quantidade e também de valor. Aí a pergunta, qual é o meu ano base? Está aqui, ó, ano base é 2014. Bom, vamos ver as fórmulas, né, e coletar os dados. Está aqui. Vamos começar com o índice de preço. Está aqui, ó. Olha só. A diferença do composto por simples, eu tenho um somatório. Isso é para o preço, para a quantidade e para o valor. Todos eles têm um somatório. Aqui eu tenho um somatório de PNQ0. O N vai ser o 2015, o Q0 vai ser 2014. Aqui eu tenho o preço de 2014 vezes a quantidade de 2014. Essa aqui eu tenho a quantidade em 2015 vezes o preço em 2014. Aqui é igual à fórmula anterior, que é a quantidade em 2014, P é a quantidade em 2014. Em valor, eu preciso P de 2015, que é o preço, vezes quantidade em 2015. Novamente, a parte de baixo é igual a todas as fórmulas. O que quer dizer isso agora? O que quer dizer é que para facilitar o trabalho para mim, eu vou ter que abrir colunas para calcular esses somatórios. Precisa? Não precisa. É mais fácil? É mais fácil. Eu consigo ver aonde que eu estou errando, né? Então, olha lá, eu vou abrir 4 colunas. Aqui é o P0, Q0. Por que aqui é o P0, Q0? Porque eu estou no meu ano base. Quem que é meu P0? Está aqui, ó. Esse é o P0 e esse é o Q0. Tá? Depois eu abri uma de PNQN, que é na data atual. Quem que é PN? PN está aqui. E quem que é QN? QN está aqui. Depois eu preciso do PNQ0 e do P0QN. O PN na penúltima coluna é o de 2015. E o Q0 é o de 2014. Na última coluna, o P0 é de 2014 e o QN é de 2015.
Agora nós vamos fazer as multiplicações. Primeiro, olha lá, é Q0, P0, Q0. 35 vezes 3, 28 vezes 5, 12 vezes 9. Então, olha lá, 35 vezes 3 é 105, 28 vezes 5 é 140 e 12 vezes 9 é 108. Então, isso foi P0, Q0. Agora, vamos para PN, QN. Eu vou multiplicar o P pelo Q. Então, 39 vezes 5, 195. 20 vezes 8, 160. 18 vezes 10, 180. Então, isso foi o P0, Q0, PN, QN. Agora, eu vou atrás do PN, Q0. Bom, o PN está aqui. O Q0 está aqui. Então, agora eu vou fazer 3 vezes 39, 5 vezes 20, 9 vezes 18. Então, 3 vezes 39, 117. 5 vezes 20, 100. 9 vezes 18, 162. Então, esse foi o PNQ0. Vamos para o último, né? P0, QN. Onde está o P0? O P0 está aqui. Onde está o QN? O QN está aqui. O que eu vou fazer? Multiplicar. 35 vezes 5, 28 vezes 8, 12 vezes 10. Quanto que vai dar? 35 vezes 5, 175. 28 vezes 8, 224. E 12 vezes 10, 120. Então, tá aí. Calculamos todos as multiplicações de P's e Q's. O que falta? Olhando aqui nas fórmulas, eu vejo que eu preciso do quê? Da soma. É tudo soma. Se é tudo soma, eu preciso fazer as devidas somas. Ou seja, somatório de P0, Q0, 105 mais 140 mais 108. Somatório de PN, QN, 195 mais 160 mais 180. Somatório de P0, QN, 175 mais 224 mais 180. Então, o P0, Q0, somando todos os números, dá 353. O PN, QN, somando todos os números, dá 535. E o PN, Q0, somando todos os números, dá 379. E o P0, QN, somando todos os números, dá 519. São esses valores que eu vou colocar na minha fórmula. Então, vamos ver como é que fica. PN, Q0. Onde está esse somatório? PN, Q0. Aqui, ó. 379. Está aqui o 379. Onde está o somatório de P0, Q0? Está aqui.
Então, 353. Jogando na calculadora, você vai obter 107,4%. Esse é de preço. Agora vamos no de quantidade. Eu preciso do QNP0 e preciso do Q0P0. Jogando os valores, olha lá. Quem que é QNP0? QNP0 está aqui. 519. P0, Q0, 353. Colocando na calculadora, você vai ter 147%. E o último, eu preciso do PNQN e do P0Q0. Jogando os valores, olha lá, quem que é PNQN? Está aqui, ó, 535. O P0Q0 é 353. Jogando na calculadora, você vai ter 151,6. Aqui, então, é o índice de preço, índice de quantidade e índice de valor. São todos eles índices compostos, porque eu tenho 3 itens, X, Y e Z. Próximo, uma aplicação útil dos números índices é a possibilidade de você verificar as alterações que você deve fazer nos preços ou nas quantidades para que o valor permaneça, o valor de venda permanece inalterado. Então, um vai subir ou vai abaixar, né? Depende, que nós ainda não vimos todos os dados. E depois eu tenho que ajustar o segundo índice de forma que o índice de venda continua inalterado. Então, olha lá. Ali fala que suponha que houve uma queda de 10% no preço. Então, nós vamos ter que acertar a quantidade. Pretende-se manter o valor inalterado. Quantos por cento... Opa, aqui não devia estar separado, não. Quantos por cento deve-se aumentar a quantidade para manter o valor inalterado? Quais são os dados? Queda de 10% no número índice de preço. Então, olha lá, o preço vai ser 100 menos 10%, porque foi uma queda. 100 é inalterado, mas teve a queda, menos 10 dá 90. Um valor inalterado entre 2 períodos é representado pelo número índice 100. Bom, se eu tenho uma queda, eu tenho um valor menor que 100. Se eu tenho um aumento, eu tenho um valor maior que 100. Nesse caso, eu não quero que altere o valor, então ele vai ser igual a 100. Que fórmula que eu vou utilizar para V0? Aqui V0 tem que ser 100, V0T, né? A igualdade da relação é essa, tá? É o índice de preço vezes o índice de quantidade. Isso tem que ser igual a 100 para ficar inalterado. Então, voltando com a fórmula, eu sei o seguinte, que o P0T é 90.
Foi dito no slide passado, porque teve uma queda de 10%. Então, só coloquei no lugar do P o 90. Esse aqui eu quero achar. Fazendo a regrinha, né, passando 90, que está multiplicando, dividindo o 100, eu tenho 100 sobre 90, que é 1,11, multiplicando por 100, eu tenho 111,0%. Isso quer dizer que eu vou ter que aumentar a quantidade em 11%. Tá aí. Então, eu tenho uma queda no valor de 10%. Se eu quiser o valor inalterado, é só pegar, aumentar a quantidade vendida em 11,1%. Na verdade, eu coloquei como 11%, tá certo? Então, vamos para frente. Vamos para o quadro. Nós temos o próximo exercício. Bom, esse exercício agora, nós vamos fazer uma tabelinha de números índices de preço. Suponha que você esteja analisando o faturamento de uma empresa, conforme dados na tabela que eu já vou mostrar. Se seu objetivo for mostrar a evolução do faturamento, a apresentação dos valores em si não é tão importante. É muito mais útil apresentar uma tabela com números índices. Com a mesma evolução, é lógico, da sequência original, tornando a interpretação dos valores muito mais fácil. Tabela, às vezes, realmente é muito mais fácil para você observar. Para a construção do número índice, vamos escolher o ano base, muito importante, 2005. Você já vai ver pela tabela que em 2005 eu tive um aumento no meu faturamento. Eu poderia escolher outro ano? Poderia, tá? Eu poderia escolher o 2001, mas eu escolhi quem? Eu não. Tá aí. 2005, esse é o nosso ano base. Eu vou ter que calcular o índice de preço para 2001, para 2002, 2003, 2004. 2005 não precisa, porque é 100%. 2006, 7, 8, 9, 10. São vários números índices que eu vou ter que calcular. Quando eu tenho várias coisas para calcular, o interessante é a tabela, tá? Bom, a fórmula P do ano, né? Que eu estou trabalhando, 2001, 2002 e assim por diante. E P do 05, que é meu ano base, que quer dizer 2005, vezes 100. Então, eu vou fazer uma tabela. Nessa coluna, eu vou fazer a divisão do meu PN pelo P de 0,5. O P de 0,5 é esse. Os outros são todos PN. Tá? Então, tirando o 0,5, que é o meu ano base, o resto tudo é PN. Então, vamos começar. O primeiro, você vai pegar o 1.234.321, vai dividir pelo seu ano base, que está aqui, e vai multiplicar por 100. Jogando na calculadora, eu tenho 38,43. Próximo, 2002. Eu vou pegar
o 2.345.678 e vou dividir pelo base, que é o 3.211.601. Vou multiplicar por 100 e aí, jogando na calculadora, eu tenho 73,04. Agora, o 2003. Então, eu vou pegar o 3.456.809, né? E dividir pelo meu ano base, vezes 100, 107,64. E aí por diante, olha lá, no caso do 2004, eu vou pegar o 3.302.090 e vou dividir pelo faturamento de 2005. 2005 é 100%, então não preciso calcular. 2100, 4.567.011, dividido pelo ano base. 2007, 5.299.181, vezes 100, né, dividido pelo ano base. Aí, 2008, 2009 e 2010. Então, é a aplicação de fórmula. O PN está sempre na segunda coluna e o P0 é o de 2005. Colocando isso numa tabela, eu tenho a progressão dos números índices do ano 2001 até o 2010. Você consegue ver exatamente onde teve redução e onde teve aumento do faturamento. Então, novamente, aplicação de fórmula. Você precisa identificar as fórmulas dos números índices, simples ou compostos. Depois você tem que fazer o quê? Você tem que descobrir se é simples ou composto. Simples é um item só, composto são mais de um item, né? E depois ver quem que é o ano base e sempre você vai, num índice só, você vai dividir pelos valores do ano base. E depois você descobre quem que é o ano atual, que geralmente é dado em tabela ou no exercício, tá? Agora nós vamos para a correlação e regressão. Vamos para os slides. Estou te dando uma tabela. Nessa tabela está falando o seguinte, ó, o XI. Os valores do XI são, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Os valores do YI, 70, 50, 40, 30 e 20 e 10. Esses são os XI e os YI. Eu quero o quê? Coeficiente de correlação entre X e Y. Quero a reta que ajusta os dados no diagrama de dispersão, sendo que a variável independente é o X e a variável dependente é o Y. Depois eu quero o valor de Y para X igual a 0. E pergunto, isso é uma interpolação ou uma extrapolação? Ou seja, calcular o Y para X igual a 0 você está interpolando ou você está extrapolando. Vamos começar, então, a fórmula do coeficiente de
correlação. Tem muitas coisas aqui, tá? Olha lá, nós temos o somatório do produto do xi vezes yi. Eu tenho somatório de xi, eu tenho somatório de yi, tenho o somatório de xi ao quadrado, o somatório de xi ao quadrado não é igual, este com este aqui são diferentes. E depois eu tenho lá somatório de y ao quadrado e o somatório de y elevado ao quadrado. Novamente, esses dois valores não são iguais. Bom, como eu fiz lá nos índices compostos, eu vou abrir colunas para colocar xi vezes yi, colocar xi ao quadrado, yi ao quadrado, para ficar mais fácil para eu fazer o somatório. É loucura você jogar os valores tudo nessa divisão, tá? Vai ficar muito grande, você vai se perder. Então, é melhor você fazer a tabela. Então, aqui, eu abri 3 linhas. Uma para xi, yi, outra para xi ao quadrado e outra para y ao quadrado. Aqui, eu abri uma coluna para fazer os somatórios das coisas que eu estou calculando. Então, vamos começar com xi, yi. O que você vai ter que fazer? O xi está na primeira linha, o yi está na segunda linha. Você vai multiplicar. 1 vezes 70, 2 vezes 50, 3 vezes 40, 4 vezes 30, 5 vezes 20 e 6 vezes 10. Então, olha lá, 1 vezes 70 é 70. 2 vezes 50 é 100. 3 vezes 40, 120. 4 vezes 30, também 120. 5 vezes 20, 100. E 6 vezes 10 é 60. Então, isso foi o x vezes o y. Agora, eu quero o x ao quadrado. Onde está o x? O x está na primeira linha. 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, 4 ao quadrado, 5 ao quadrado, 6 ao quadrado. Quadrado de 1 é 1, quadrado de 2 é 4, de 3 é 9, de 4, 16, de 5, 21 e de 6 é 36. Então, tá aí, o xi ao quadrado. Agora, falta o yi ao quadrado. Aonde está o yi? Na segunda linha. 70 ao quadrado, 50 ao quadrado, 40 ao quadrado, 30 ao quadrado, 20 ao quadrado e 10 ao quadrado. 70 ao quadrado, 4.900, 50 ao quadrado, 2.500, 40 ao quadrado, 1.600, 30 ao quadrado, 900, 20 ao quadrado, 400, 10 ao quadrado é 100. Aí, completei a minha tabela. Agora, eu preciso calcular os somatórios. Vou começar com o somatório de xi. 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5 e mais 6. Isso dá 21. Agora, vamos somar os yi. 70 mais 50 mais 40 mais 30 mais 20 mais 10. Isso dá 220.
Agora, o xi, yi, 70 mais 100 mais 120 mais 120 mais 100 mais 60. 570, né? Xi ao quadrado, 1 mais 4 mais 9 mais 16 mais 25 mais 36. Dá 91. E o último, 4.900 mais 2.500 mais 1.600 mais 900 mais 400 mais 100. Isso dá 10.400. Eu tenho tudo que eu preciso para colocar na fórmula do R. Então, olha lá, novamente a fórmula do R. Aqui eu substituí os valores. Quantos dados eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 dados. Então, está aqui, 6. Somatório de xi vezes yi. Está aqui, ó. 570. Olha lá, 570. Menos somatório de xi. Está aqui, ó. 21. Somatório de yi. Está aqui. 220. Você vê como fica mais fácil em tabela? Você só vai substituindo os valores. Aqui é um n, que é 6. Somatório de xi ao quadrado. Aonde está? Aqui, ó. 91. Menos somatório de xi ao quadrado. Olha o xi aqui. 21. 21 ao quadrado. O n, novamente, é 6, somatório de yi ao quadrado. Esse aqui é o último. 10.400. E, no final, somatório de yi ao quadrado. Somatório de yi é 220. Está elevado ao quadrado. Agora, você joga tudo isso na sua calculadora e você vai obter o R igual a menos 0,99. O que significa um R negativo? Significa que as duas variáveis, x e y, são inversamente proporcionais, no sentido que se aumenta o x, abaixa o y. Tá? Então, eu vou fazer a reta daqui a pouco, você vai ver que é uma reta decrescente. Então, vamos para a nossa reta. Vamos para o quadro. Então, regressão linear, a fórmula é essa, y igual a alfa x mais b. Eu preciso calcular o valor de alfa e o valor de beta. O valor de alfa é dado por um monte de somatórios. E o valor de beta, isso aqui que é média, isso aqui que é média, média aritmética. Para calcular o alfa, eu já tenho os dados naquela tabela que eu calculei os somatórios e usei no R. Está aqui a minha tabela. Então, eu vou escrever a fórmula do alfa e vou identificar cada valor. O n continua sendo 6. Somatório de x e y, está aqui, ó, 570. Menos somatório de xi, está aqui, 21. Vezes somatório de yi, 220. Sobre o n, somatório de x ao quadrado,
que é o 91, menos o somatório de x ao quadrado, 21 ao quadrado. Jogando na sua calculadora, você vai ter um alfa lá, alfa negativo, mostrando que a reta é decrescente. Se ele fosse positivo, seria crescente. Agora vamos calcular o beta. O beta, eu preciso da média do y e da média do x. Mas o que é média do y e o que é média de x? Média, você vai pegar o somatório de todos os xi e vai dividir pelo número de dados que você tem, que é 6. Isso é fórmula de média para dados não agrupados em distribuição de frequência. Lembra disso? Bom, e o y médio vai ser o somatório de todos os y dividido pelo número de dados. Então, está aqui, ó, somatório de y é 220. Número de dados é 6. Menos, quem que é esse daqui? Esse é o alfa. Acabei de calcular o alfa aqui, ó. Depois, x médio, somatório de todos os x, dividido por 6. Jogando isso, eu tenho o beta 76,67 e a minha reta, então, vai ser dada, a minha equação de reta, alfa vezes x mais beta. Aqui está o diagrama de dispersão com a reta que eu acabei de calcular. Lembre-se, na prova, não vai ser pedido diagrama de dispersão e nem o diagrama com a reta. Agora, histograma vai cair, tá certo? Então, voltamos para o quadro. Eu tenho, o próximo item é achar o y quando o x é igual a 0. Então, no lugar do x, eu vou jogar o 0. Então, tá aí, coloquei o 0. Isso aqui vai zerar, vai sobrar só 76,67. A pergunta, eu estou extrapolando ou interpolando? Extrapolação é quando o valor de x está fora do seu intervalo. O meu intervalo de x, como vocês viram pela tabela, vai de 1 a 6. O 0 está fora. Pode ver que aqui, ó, não tem reta, porque eu não tenho nada entre 0 e 1. Então, o que eu tenho? Eu tenho uma extrapolação. O que é interpolação? Por exemplo, você quer calcular o y no x igual a 2,5. O 2,5 está aqui. Está entre dois valores, o 2 e o 3. Vem, então, o nome interpolação entre pontos. Então, no caso do 2,5, eu teria uma interpolação. Bom, próximo exercício é também de correlação. Eu tenho que a massa muscular diminui com a idade. Uma nutricionista queria ver realmente se isso acontecia. Selecionou 18 mulheres com idade entre 40 e 79 e observou em cada uma delas a idade. Ó, quem que é X é a idade. Quem que é Y é a massa muscular. Não pode esquecer isso. 4 coisas. Construa o diagrama de dispersão e interprete.
calcule o coeficiente de correlação, faça a reta, novamente massa muscular é Y, que é a dependente, e o X é a idade, que é a independente, variável independente. Considerando o resultado da regressão linear, estime a massa muscular de uma mulher com 50 anos. Vamos ao primeiro. O primeiro está pedindo só um diagrama de dispersão. Preciso da minha tabela, está dada aí. Então, essa tabela é fornecida. Então, eu vou para o diagrama de dispersão. Está aí. De onde eu fiz esse diagrama de dispersão? Baseado nessa tabela, onde x vai estar no eixo x e y vai estar no eixo y. Então, eu tenho os parzinhos, né? 43 e 100 é um ponto, 45 e 119 é outro ponto, e assim vai. Então, está aí. Olha lá. Olhando para esse diagrama, parece que realmente a massa, ela diminui com a idade. Aqui é a idade e aqui é a massa muscular. Então, há um forte indício de relação linear decrescente. Então, a massa muscular diminui à medida que a idade aumenta. Agora, nós vamos achar o coeficiente de correlação. Essa fórmula, novamente, vou fazer da mesma forma que eu fiz no exercício anterior, tentando coletar todos esses somatórios, para depois jogar no meu R. Então, fiz a tabela. Olha lá, xi ao quadrado, yi ao quadrado, que é o que eu preciso. Bom, xi, você vai multiplicando. Olha lá. 43 vezes 100, 4.300. 45 vezes 116, 5.220. 45 vezes 97, 4.365. E assim vai. Você vai multiplicando dado a dado do x e do y. E aí você tem o xi, yi. O xi ao quadrado, olha lá, 43 ao quadrado, 45 ao quadrado, 45 ao quadrado, 49 ao quadrado, e assim vai. 43 ao quadrado é 1.849, 45 ao quadrado é 2.025, e continua fazendo o xi ao quadrado. E o yi? O yi está na segunda coluna, né? 100 ao quadrado, 116 ao quadrado, 97 ao quadrado, e assim vai. Bom, o que nós vamos fazer agora? Eu repeti a coluna. Eu repeti a coluna 4 com a coluna 5. Tá? Está repetido. Então, tem que calcular o yi ao quadrado. Bom, 100 ao quadrado, 116 ao quadrado, 97 ao quadrado, né? 100 ao quadrado, 116 ao quadrado, e assim vai, elevando a segunda coluna. Então, ignora a última coluna,
que os valores que estão mostrados aqui não são os valores de y ao quadrado, mas o somatório é, tá? Aqui, somatório de xi, somatório de xi vezes yi, somatório de... Não, aqui que é xi, yi, aqui é xi vezes yi, aqui é xi ao quadrado e aqui é yi ao quadrado. Então, aí, só os somatórios. Está aqui a minha fórmula. São 18 dados. Xi, yi é 91.964. Somatório de xi, 1.108. Somatório de yi, 1.530. Aqui, 18. Somatório de xi ao quadrado é 70.362. Aqui vem... aqui vem o xi, somatório de xi ao quadrado, que é o 1.108. Agora, o somatório de yi ao quadrado está aqui, 1.500 e... Não, desculpa. Ficamos aqui no final. 133.300 é somatório de y ao quadrado, que está aqui. Somatório de y está aqui, ó, 1.530 elevado ao quadrado. Joga tudo isso na sua calculadora e você vai ter um coeficiente de correlação negativo, falando que realmente há um decréscimo nos valores. Ou seja, a correlação é negativa, a reta que você for fazer é decrescente. Então, olha lá, uma forte correlação linear, porque 0,8 é um número grande, né? Entre a variável massa muscular e a idade. À medida que a idade aumenta, a massa muscular diminui. Isso nós vimos no diagrama de dispersão. A regressão linear, novamente eu vou precisar da tabela para calcular o alfa. Então, está aí a tabela, N18, isso aqui é 91.964, somatório de xi 1.108, somatório de yi 1.530, somatório de xi ao quadrado 70.362 e somatório de xi ao quadrado. Fazendo a conta, jogando na sua calculadora, eu tenho um alfa lá, alfa negativo, quer dizer que a reta decresce. Lembra que o alfa é o coeficiente angular da reta. Tem a ver com o ângulo, né? O beta, eu vou precisar do y médio e o x médio. Qual que é o somatório de y? Está aqui, ó. 1.530. Qual que é o número de dados? 18. Esse aqui é o alfa, que eu acabei de calcular. Agora, o x médio. Qual que é o somatório de xi? 1.108. Número de dados, 18. Então, fizemos tudo igualzinho lá do exercício anterior. O beta dá 148,20. Colocando no y a equação da reta, que ajusta os seus dados, é menos 1,03x, mais 148,20. Eu quero, então, a massa muscular de mulheres com 50 anos. Isso daqui que é o seu x. Aonde você vai jogar esse 50? No lugar do x.
Então, vai ficar menos 1,03 vezes 50 mais 148,20. Qual que é o resultado? 96,7. Então, é só substituir o x na fórmula do y. Aqui está o diagrama de dispersão, que é só com pontos, e a minha reta que vem da equação que eu achei. Então, é essa reta que ajusta os dados no diagrama de dispersão. Então, isso foi correlação e regressão. Agora, nós vamos entrar na probabilidade. Voltemos para o quadro. Suponha que A, B e C são acontecimentos tais que a probabilidade de acontecer o evento A é igual à probabilidade de acontecer o evento B, que é igual à probabilidade de acontecer o evento C. E todas elas, né, é igual a 1 sobre 4. Agora, a probabilidade da interseção do evento A com o evento B é igual à probabilidade da interseção do evento B com o evento C e é igual a 0. Já a probabilidade do evento A interseção com o evento C é igual a 1 sobre 8. Calcule a união de A com B, a união de A com C e a união de B com C. Então, nós vamos primeiro definir a probabilidade de união. A probabilidade de A união com B é a probabilidade de A mais a probabilidade de B menos a probabilidade da interseção. Essa fórmula vai estar no formulário no dia da prova. Com A com C é a probabilidade do evento A, do evento C, menos da interseção de A com C. E a união de B com C é a probabilidade de B mais a probabilidade de C, menos a interseção de B com C. Então, é a mesma fórmula, só troca os eventos. Eu tenho PA, eu tenho PB e eu tenho PC. E tenho as interseções. Então, está aí, o PA, PB, PC é igual a 1 sobre 4. A interseção de A com B é igual à interseção de B com C, que é igual a 0. E a interseção de A com C é 1 sobre 8. Isso foi dado no problema. Agora, lá, P de A, união com B, é a probabilidade de A, que é 1/4, mais a probabilidade de B, que é 1/4, menos a interseção. A interseção está aqui e ela é igual a 0. Então, quanto que vai dar essa probabilidade? 1 sobre 2. Por quê? 1/4 mais 1/4 dá 2/4, faz a simplificação, dá o meio. Próximo, probabilidade da união de B com C. Probabilidade de B é 1/4. A probabilidade de C também é 1/4, né? E a interseção de B com C também é 0. Então, a probabilidade da união de B com C também vai ser igual a meio. Quem vai mudar é a probabilidade da união de A com C. Por quê? É a probabilidade de A mais a probabilidade de C, que são iguais, menos a interseção. Aqui, ó, a interseção de A com C não é 0, então é menos 1,8. Fazemos as continhas, dá 3/8. Você pode, na verdade, usar valores decimais, se você tiver problema em fazer o mínimo múltiplo comum, esse tipo de coisa. Então, é só jogar lá na calculadora,
0,25 mais 0,25 dá 0,5. E assim vai. Você pode dar o resultado em decimal, não tem problema nenhum. Outra de probabilidade, em relação a um dado programa de televisão para um casal, tem-se a seguinte situação. Probabilidade do homem ver o programa é 0,4. A probabilidade da mulher ver o mesmo programa é 0,5. E a probabilidade do homem ver o programa porque a mulher o vê é 0,7. Eu quero a probabilidade do casal ver o programa. Isso é condicional. E se é condicional, eu posso usar o teorema do produto, que é a ocorrência simultânea de dois eventos. Então, pelo teorema do produto, o PA interseção com B, porque está acontecendo dois eventos ligados com a palavrinha E, a palavrinha E é interseção, vai ser a probabilidade de B vezes a probabilidade de A com B. Quem que acontece primeiro? É o B. Aqui a probabilidade de A depois que B aconteceu, não é isso? Então, eu tenho o P de A, que é o homem ver o programa, é 0,4. A mulher ver o mesmo programa vai ser P de B, que é igual a 0,5. O homem ver o programa porque a mulher o vê, eu só estou coletando dados, tá? 0,7. O casal vê o programa. Então, primeiro você tem o homem vendo o programa, depois a mulher. Mas também pode ser primeiro a mulher, depois o homem, tá? Para falar em condicional. Então, eu vou ter, olha lá, o homem ver o programa porque a mulher o vê. Então, você vê, a mulher está vendo primeiro, depois vem o homem e começa a ver o programa também. Isso é condicional, tá? Então, vai ficar 0,5, que é P de B. 0,7, que é o evento ocorreu A depois que o B aconteceu. Multiplicando, eu tenho 0,35. A probabilidade condicional, você precisa ter um certo jogo de cintura para entender direitinho. Quem que vem primeiro e quem que vem depois. Ou seja, o evento que vem primeiro e o evento que vem depois. Ou seja, a mulher sentou para ver o programa. Aí o homem vem e senta também para ver o programa. Você vê, são dois eventos, um acontece primeiro, depois acontece o outro. Então vamos para o quadro, mais um exercício. Eu tenho dois eventos. Probabilidade do primeiro evento é 1/4, do segundo evento é 1/3, e a união dos dois eventos, união quer dizer ou acontecer A ou B, é igual a menos. Eu quero saber o seguinte, se A e B são mutuamente exclusivos e se A e B são independentes. Então, são duas coisinhas. Vamos começar com a fórmula da união, tá? A probabilidade de A união com B é a probabilidade de A mais AB menos a interseção. Nós já usamos essa fórmula num exercício. Dois eventos vão ser mutuamente exclusivos só se a interseção for igual a 0. Se não for, não são exclusivos. Isso quer dizer que a união vai ser simplesmente a soma de A com B. Os dados, P de A, P de B, e a união de A com B. Vamos ver se o somatório de A com B dá meio. O A é 1/4, o B é 1/3. Quanto que dá isso?
7/12, que é diferente de meio, aqui, ó. É diferente de meio. Portanto, eles não são mutuamente exclusivos. Se o resultado fosse meio, eles seriam mutuamente exclusivos. Agora, pergunta se são independentes. Então, para ser independente, a probabilidade da interseção tem que ser igual à probabilidade de A vezes a probabilidade de B. Essa fórmula vai estar no formulário, tá certo? No dia da prova. Eu não tenho a interseção. Então, eu vou usar aquela fórmula que eu acabei de usar, e já usei em outro exercício, para isolar a interseção. Ou seja, eu vou passar a interseção para o lado de cá e a união para o lado de cá. Vou trocar. Então, tá aí, ó. Agora ficou a união aqui e a interseção ficou... antes de fazer isso, né? A interseção está aqui, ó. Aí. Então, eu não passei, na verdade, a interseção para o outro lado. É que, na verdade, eu tenho a união, não tenho a interseção. Então, não posso passar, tá certo? Então, vai ficar PA mais PB menos PA vezes PB. Vamos ver se isso acontece? Então, olha lá, PA, PB e é P da união. Então, quando eu jogar o A, P de A, o P de B e isso daqui, tem que dar meio. Se não der meio, é porque eles não são independentes. Então, vai ficar 1/4 vezes 1/3 menos o produto do 1/4 com 1/3. Isso dá 6/12, que dá igual a meio. Olha lá. E esse aqui são iguais. Então, os eventos são independentes. Então, novamente, as fórmulas serão dadas, tá certo? Então, não se preocupe com isso. A gente vai dar as fórmulas. Vamos novamente para o quadro. Também probabilidade condicional. Eu tenho uma tabela onde eu tenho 100 indivíduos. Tenho fumantes, não fumantes, com bronquite e sem bronquite. Como é que eu vejo isso? Olha, fumantes com bronquite, tem quanto? 40. Não fumantes com bronquite, tem 10. Fumantes sem bronquite, 20. Não fumantes sem bronquite, 30. Então, é assim que eu vejo a tabela. Eu quero a probabilidade de um indivíduo que é fumante ter bronquite. Quem vem primeiro? O fumante ou o bronquite? Primeiro é ser fumante, depois é ter bronquite. Eu preciso pegar essa minha tabela e fazer os somatórios, tá? Vamos lá. Então, eu quero P de B barra A, que é a condicional. Primeiro acontece o ser fumante, que é A, depois acontece o ter bronquite, que é B. Então, tá aqui. Eu somo, faço os totais, né? E olha, a soma de todos os totais tem que dar 100, porque são 100 indivíduos. 40 mais 20 é 60, 10 mais 30 é 40, 50 mais 50 é 100. Tá? Aqui, 4 mais 10 é 50, 20 mais 30 é 50, e 50 mais 50 é 100. Então, é lógico que tem que dar 100, tanto o somatório dessa coluna como o somatório dessa coluna, porque nós temos 100 indivíduos. E agora, quem vem primeiro?
ser fumante. Então, presta atenção nessa linha aqui, ó. Quantos fumantes eu tenho, hein? 60. Qual que é o segundo? Ter bronquite. Aonde que tem bronquite? Está aqui, ó. Né? O que a gente vai ter que fazer, então? O número total é seu espaço amostral, né? E o número de bronquites, depois que você considerou o espaço amostral de 60. Então, vai ficar 40 sobre 60, que é 2/3. Bom, indivíduo com 30 anos, probabilidade de estar vivo daqui a 30 anos é 0,6. A probabilidade de um outro indivíduo estar vivo de 30 anos, né, daqui a 30 anos, é 0,7. Olha só que interessante, eles são independentes, ou seja, a morte do indivíduo A não interfere na morte do indivíduo B, e vice-versa. Eu quero probabilidade de estarem vivos 2, né? De não estarem vivos 2 e de estar vivo pelo menos um dos indivíduos. Então, eu quero a interseção. Indivíduo A e indivíduo B. O E pede interseção. A fórmula para dados independentes é simplesmente multiplicar. Então, o indivíduo A estar vivo daqui 30 anos, 0,6, outro indivíduo, né? Estar vivo daqui a 30 anos é 0,7. O que eu tenho? Colocando aqui, P de A é 0,6, P de B é 0,7, isso vai dar 0,42. Então, isso é estarem vivos os dois indivíduos. E, então, é estar vivo o indivíduo A e o indivíduo B. Pediu a interseção. Próximo, não estarem vivos os dois indivíduos. Isso daqui é complementação. Ou seja, se A é para ser vivo, o A, com tracinho em cima, é para estar morto, não é isso? Ou não estar vivo. Também. A fórmula também vai estar no formulário. P de A tracinho é a probabilidade total menos a probabilidade de A. E o B tracinho é a probabilidade total, que é 1, menos a probabilidade de A. Lembre-se que eu tenho aqui, ó, o conjunto espaço amostral e aqui, por exemplo, eu tenho o evento A. Quem que é o evento B, ou o evento A tracinho? É tudo que não foi incluído no evento A. Por isso que é 1 menos P de A. Então, a minha interseção também vai ser da regra do produto, porque eles são independentes. Os dados, P de A 0,6, P de B 0,7, eu tenho, então, no lugar de P de A tracinho, no lugar de P de B tracinho, 1 menos 0,6, 1 menos 0,7. Jogando na calculadora, você tem 0,12 para estarem vivos, não estarem vivos, desculpa, os dois indivíduos. E o último, estar vivo pelo menos um dos indivíduos. O que não pode acontecer? A única coisa que não pode acontecer é os dois estarem mortos. Isso aqui, ó, pelo menos um, então pode ter 1, 2 e assim por diante. Então, eles não podem estar mortos. O que eu faço, então? Eu tiro o que eu acabei de calcular, eu tiro de 1.
E aí eu tenho 1 menos 0,12, que é o 0,88. Então, esse foi a probabilidade de eventos independentes. Agora, nós vamos fazer um de distribuição normal. Então, vamos para o quadro. Uma empresa fabrica termômetros que devem acusar a leitura de 0 graus centígrados no ponto de congelamento da água. Testes feitos em uma grande amostra desses termômetros mostrou que eu posso ter valores inferiores a 0, mas também posso ter valores superiores a 0. É aquele problema de erro, sempre tem, né? Supondo que a leitura média seja 0,5 e que o desvio padrão seja 1, eu quero a probabilidade de que, no ponto de congelamento, um termômetro escolhido aleatoriamente marque um valor entre 0 e 1,58. A gente vai admitir que a frequência se assemelha a uma distribuição normal. Então, nós estamos querendo calcular lá o P com um X entre 0 e 1,58. A primeira coisa, aqui é como se escreve a distribuição normal em X. Os dados que eu tenho, média 0, desvio padrão 1, e eu tenho um X que vai de 0 a 1,58. O X, então, ele está... Eu estou reescrevendo isso daqui. Então, olha lá, o μ é 0, que é a média, e o desvio padrão ao quadrado, que é a variância, é igual a 1. Mas isso é igualzinho a distribuição normal padrão. Aqui é normal padrão. A normal padrão tem tabela. Então, a gente passa para normal padrão para usar a tabela. Então, o que eu quero? O Z entre 0 e 1,58. Porque são iguais. Os dois têm a média 0 e os dois têm a média 1. Isso aqui é definição de distribuição normal padrão. A gente sempre tem que fazer o gráfico para controlar o que eu tenho na tabela e o que eu quero. Na verdade, o que é tabelado na tabela que eu passei para vocês é essa área. Mas eu sei que esta área inteira equivale a 0,5. É a definição da minha curva normal. Então, como é que vai ficar? Vai ficar o 0,5, isso aqui é o que está na tabela. Tá? P maior ou igual, porque está para a direita do 0, e é 1,58. Pego a tabela. Você vê aqui, está mostrando que a área que ela dá é essa área. Aí eu coloquei o 1,5, porque é 1,58. Então, você acha aqui o 1,5 e procura o 8 na linha. E eu tenho 0,0571 de probabilidade. Eu tenho que pegar esse valor e tirar de 0,5. Aqui, 0,071. Esse valor dá 0,4426. Se você quiser em porcentagem, é só multiplicar por 100. Aí daria 44,29%. Eu tenho 44,29% de probabilidade do termômetro marcar entre 0 e 1,51 graus centígrados. E o nosso último exercício de hoje, um consultor está investigando o tempo
que os trabalhadores de uma fábrica levam para montar uma determinada peça. As análises da linha de produção mostram que o tempo médio que os trabalhadores levam para montar determinada peça é de 75 segundos. E tem um desvio padrão de 6 segundos. Qual é a probabilidade de um trabalhador levar um tempo entre 75 e 81? Também vamos utilizar a tabela normal. Eu quero x entre 75 e 81. Primeira coisa que eu tenho que fazer é transformar o x no z, porque eu vou procurar na tabela o z e não o x. Qual é a fórmula? Está aí a fórmula. Essa fórmula também vai estar no formulário. Os dados do exercício estão aqui. Então, eu vou ter que achar 2z. O primeiro z é x1 menos mi sobre sigma. Quem que é x1? 75. Quem que é mi? Também é 75. Quem que é sigma? É 6. Então, você fazendo a conta, lógico, dá 0. Segundo z, com x2. x2 é 81. 75 é a média. E o desvio padrão é 6. Fazendo a conta, isso dá 1. Agora, o P de x entre 75 e 85 é igual ao P de z entre 0 e 1. O que eu vou procurar na tabela? Entre 0 e 1. Então, a primeira coisa, novamente, eu tenho que fazer... Primeiro não, já é a segunda, né? Desenhar a curva. Está aqui, é entre 0 e 1. E aí está mostrando a minha área que eu quero. Novamente, a tabela dá isso daqui. Então, eu vou ter que fazer a mesma coisa do exercício anterior. De 0,5, eu vou tirar o que está na tabela. Novamente, maior ou igual, porque eu estou à direita. Então, maior ou igual aqui, 1. Tabelinha. Aqui está 1. E é 1,0. Então, eu caio aqui. 0,1587, que eu vou tirar de 5. 0,5. Está aqui. 0,1587. Esse valor dá 0,3413. Se você quiser em porcentagem, é só multiplicar por 100. Então, essa aula foi de números índices, correlação, regressão e probabilidade. Só com essa aula e a anterior, você já tem uma ideia do que pode cair na prova. Tá? Então, a gente se encontra uma outra hora. Tá? Até mais.